Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, aí sim. Aí é para jovem mesmo, vamos que vamos. Eita glória. Pessoal. Obrigado. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, né? E gostaria de estar trazendo para vocês uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração há muitos, muitos anos atrás. Eita glória! Eu falei que ia cair. No ensaio não caiu. Eu avisei. A caixinha tá embaixo aí. Calma lá. Aí. Vamos lá. Bom, pessoal, quantos aqui já conseguiu sentir a presença do Espírito Santo? Conseguiu ou não? De verdade? Já? Pessoal, hoje eu quero trazer um tema para vocês sobre sonhos. Quem aqui já realizou algum sonho na sua vida? Todos. Quem aqui tem algum sonho para ser realizado ainda na sua vida? Que bom, todos. Então todos estão sonhando. Tá bacana então, tá legal. Eu vou pedir agora, não sei se a irmã Jo e a Luana, se puder passar uns papéis, vocês vão receber uma folha de papel e tá por aí, né? Cada um de vocês vão receber uma folha em branco. Quem trouxe caneta, avisa para que ela vai entregar, se trouxe caneta, se puder anotar. Por que isso? Eu queria, pessoal, que, não durante a palavra, mas eu vou dar um tempinho aqui com uma música ali, para você poder colocar os seus sonhos nesse papel. Não precisa ser todos eles, que talvez seja muita coisa, não vai dar tempo, mas os principais, assim. O que você deseja para a tua vida, o que você deseja para a tua casa, para a tua família, para o teu profissional. Eu queria que você colocasse nesse papel tudo isso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque quando a gente anota algo, é mais fácil da gente ir lembrando durante a semana, ir orando por isso. Vai estar lá o teu papel já na tua frente, você vai estar orando durante a semana por isso. E eu queria deixar agora, mídia, pode soltar uma canção aí? Pessoal, vai ser assim, 4 minutinhos no máximo, tá? O que vocês conseguirem de colocar de sonhos ali, vocês já colocam. O que não der, não deu. Vamos deixar para casa, tá bom? Aí vai ficar a tarefa de casa. Beleza? Pessoal, lá em Filipenses 4:13, diz bem assim, tudo posso naquele que me fortalece. Em Jeremias também 29:11, diz assim, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de mal, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Em Deuteronômio também 31:8 diz, não tenha medo nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Amém? Essas 3 palavras aqui referem-se também a sonhos, a planos, projetos. Eu queria contar para vocês um pouco do meu testemunho. Eu sou de São Paulo, sou nascido em São Paulo, e lá eu fiquei até meus 8 anos de idade. Eu, meu pai e minha mãe, vários familiares de lá. E algumas vezes foram 6 vezes, a nossa casa em São Paulo ela foi invadida. A gente morava em Guarulhos, era um lugar bem perigoso mesmo, assim, bem complicado. E o meu pai, por sempre trabalhar em algo legal, numa empresa boa e tudo mais, ele sempre teve carro, né? A nossa casa era uma casa boa. Então, não tinha muitos vizinhos
no lado ali e tal. Então, nossa casa, a gente chegava de repente da igreja, a porta estava aberta. Chegava de certo lugar, uma janela aberta, e sempre tinha algo que não estava mais lá, dentro. E a última vez, o meu pai ele foi sair com o carro. O portão era lá, quem conhece São Paulo sabe que é muito morro, né? Então a casa nossa era no alto e a garagem era lá para baixo. E meu pai desceu às 7 horas da manhã, como ele sempre fazia, e os bandidos já estavam do lado de fora da casa. No momento que ele abriu o portão, os bandidos chegaram, renderam ele, fez ele entrar com o carro de novo. E o pior de tudo foi que os dois bandidos subiram com meu pai e nos fizeram ali, deixaram eu e minha mãe e meu pai trancados num banheiro. E nisso, a gente ficar trancado no banheiro ali, não tinha o que fazer, né? Os dois caras estavam armados, assim. Eu lembro bem de poucas coisas, assim, como eu era criança e tal, e foi um trauma muito forte, assim, na verdade. Mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro que minha mãe ficou orando com a gente no banheiro, mas eu também lembro que eu ouvia sons do lado de fora ali. Vamos levar isso aqui, vamos pegar isso aqui, vamos fazer não sei o quê. E, cara, eu não sei dizer para vocês assim quanto tempo isso levou. Porém, quando a gente foi para... vizinhos nossos viram que meu pai não saiu, aí esses bandidos estavam com um caminhãozinho na frente, e viram que esse caminhãozinho saiu e viram que meu pai não tinha saído. Né, o portão ainda fechado e tal, acharam estranho, nem eu nem minha mãe ter saído também. Um vizinho da nossa frente, que ele era bombeiro, ele foi até a nossa casa, e aí ouviu a gente no banheiro e tudo, a gente ouviu, né, alguém entrando, e ele ouviu a gente, arrombou a porta para que a gente saísse dali. Meu pai não arrombou ou fez algo que ele ficou com medo, né? Porque os caras estavam armados, falando, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui. E quando a gente foi para o lado de fora, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu virei, quando eu saía do meu banheiro, à direita era o meu quarto. Primeira coisa no meu quarto foi ver, cadê meu videogame? Meu videogame sumiu. Cadê a TV? Minha TV sumiu. Aí meus pais também foram pro quarto. Cara, eu vou dizer para vocês, gente, é algo muito... Vocês têm que... Mas até roupa íntima da minha mãe o pessoal levou. Eles reviraram todas as gavetas, assim, viraram tudo. Pensa numa casa que, sabe, tudo virado mesmo. Eletrodoméstico, o que eles puderam levar, levaram o carro do meu pai, com um monte de coisa dentro do carro do meu pai, dentro do caminhãozinho também. Por essa questão de não ter muita gente em volta, eles aproveitaram o momento e o horário e levaram muita coisa. Por que eu falo isso nessa parte aqui? Porque a partir desse momento, os meus sonhos, os meus projetos começaram a ser roubados ali. Porque não era algo só material. Né? Era algo assim que meu pai olhava, eu lembro do meu pai e da minha mãe chorando, assim, que meu pai construiu aquela casa. Sabe, junto com os meus tios, meu pai ergueu tijolo por tijolo e construiu e tal. E todos nós, naquele momento, assim, eu não tinha, né, essa ideia e tal, né, esse pensamento, mas com os meus pais junto, foram roubados tudo isso. Tudo que saiu de dentro daquela casa foi roubado, se perdeu, acabou. Era bem material, mas para os meus pais, eles ficaram muito sentidos, assim, a ponto de, na mesma semana, meu pai foi trabalhar até no outro dia, explicou para o chefe dele tudo o que tinha acontecido. Né, era muito difícil, né, questão de celular, questão de telefone, tudo era muito mais complicado. E nessa, o chefe do meu pai conseguiu uma vaga na empresa daqui, de Pinhais. E nisso deu certo, tinha alguns parentes para cá, e meu pai resolveu tentar. Falei, vamos tentar ir para lá. Eles falaram que aqui era um lugar bem calmo, tranquilo e tal, era bem interior, né, naquela época de 99 para 2000 ali. E meu pai veio para cá, e ele sentiu uma paz aqui, assim, algo muito, muito de Deus também, que ele chegou na empresa e na primeira semana ele procurou uma casa para alugar e a empresa mesmo falou, ó, você pode alugar essa casa, a gente já vai te dar o aluguel dessa casa, porque soube da situação, do que tinha acontecido, né? Só que assim, se você gostar e você
né, quiser ficar aqui, a gente vai ajudar você a comprar a sua casa. Você não vai ficar de aluguel. E aí, nessa questão, meu pai já ficou mais achando que era de Deus, né, achando que era propósito. Enfim, 30 dias depois, ele voltou para São Paulo, buscou a gente, falou, é isso mesmo, vamos morar para lá. Então, de 99 para 2000, nós viemos para cá. Realmente, gente, uma paz, uma calmaria, algo que, poxa, é inexplicável viver aqui nesse lugar. Né? Não tem nada a ver com São Paulo, não tem nada a ver onde a gente morava, no bairro que a gente morava. E a gente ficou muito feliz por isso. Então, trabalho do meu pai, tudo foi prosperando, fomos comprando as coisas, né? Meus pais foram comprando as coisas devagar. Minha mãe, logo após, também conseguiu um emprego. Enfim, aos meus 10 para os 11 anos de idade, isso eu tinha de 8, eu completei meus 9 anos aqui, dos meus 10 para 11 anos de idade, meus pais se separaram. Uma outra coisa na minha família, separação dos meus parentes. Todos os meus parentes, toda a minha família, todos, por parte de pai, por parte de mãe, tirando só os meus avós, por parte de mãe, todos são separados. E nisso, os meus pais se separaram, aí foi aquela coisa, meu pai aprontou, uma semana estava em casa, outra semana não estava em casa, minha mãe aceitava de volta, isso e aquilo, e falei, meu Deus do céu, o que está virando isso? Até que um dia eu peguei minha mãe na lavanderia de casa, e chorando muito, e perguntando para Deus por que tinha acontecido isso. Né? Eu falo com o pessoal assim, e que até brinco porque foi bem cena de filme, assim, porque minha mãe estava segurando uma camisa do meu pai, e tinha batom na camisa do meu pai, minha mãe não usava batom. Aí cara, nossa, vacilou, né, o velho? Olha, foi coisa de... Fazia tanta coisa, né? Nessa o cara vacilou, tanto que fez, sei lá. E isso, assim, cara, para mim foi muito difícil, assim. Foi algo muito... Eu ver aquela cena e ver que a minha mãe daquele jeito, e tudo que meu pai fazia por nós, sabe? Tudo que meu pai me dava, tudo que ele fazia pela família, num momento só, tudo acabou, tudo foi desmoronado. Mais uma vez, aí eu já um pouco mais crescido, poxa, a família não é para nós mesmo. Acho que não é para os nossos parentes, não é para nós, acho que nós não vamos ter família. Eu acho que tudo cada um segue o seu rumo. Enfim, minha mãe, passando 2 anos mais ou menos, encontrou meu padrasto, eles começaram a namorar, depois se casaram. Meu pai também, por sua vez, também encontrou a minha madrasta, se casou. Mas durante todo esse processo de separação, e para quem é filho de pais separados sabe o quanto é difícil, o quanto é complicado, um momento de escolhas. Você vai ficar com o teu pai, você vai ficar com a tua mãe, você vai para onde? O que você vai fazer? Né? É claro que eu fiquei com a minha mãe, né? Eu não tinha uma outra alternativa. Eu ia ficar com a minha mãe, não ia deixar ela sozinha. Mas é terrível essa questão de escolha, né? Da gente colocar ali com quem que você vai ficar, né? O que vai acontecer? Durante esse processo, nós já estávamos em uma igreja. Eu passei por encontro com Deus em 2003, e aí lá, né, foi mexido bastante nisso, fui tocado e tal. E aí eu comecei a entender a questão de sonhos, a questão de planos, de propósitos, de projetos. E aí eu comecei a ver mesmo que tudo tem um propósito. Né? Tudo vai acontecer na nossa vida conforme a vontade de Deus. E isso se a gente deixar Deus agir. Então, após tudo isso acontecer, após ali também, logo no encontro com Deus, eu lembrei essa questão, gente, de sonhos. No encontro com Deus, eu lembrei
essa questão de projetos, de planos. E aí Deus começou a trabalhar todo esse testemunho que eu contei para vocês na minha vida. Mostrar tudo o que aconteceu lá em São Paulo, tudo o que aconteceu aqui, e só que mostrando algo novo. Mostrando que sim, eu poderia ter família, que sim, eu poderia ter meus filhos, que sim, eu poderia ter o meu trabalho, que sim, eu poderia realizar os meus sonhos, realizar os projetos que eu teria dali para frente. E ali eu comecei a colocar nas mãos de Deus mesmo, tudo que podia estar acontecendo. Sabe, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E os anos foram se passando. Eu casei em 2014 com uma pessoa e, resumidamente, não deu certo. Aí veio tudo aquilo de novo. Falei, poxa, olha aí, não deu certo. O que será que vai acontecer agora? O que será que... Poxa, para mim também isso. Né? Poxa, Deus, eu tinha quebrado lá e tal. Por que aconteceu? Mas, enfim, nesse relacionamento eu tive uma filha. Né? Hoje ela tem 8 anos de idade. É uma bênção na minha vida. É o que me deu muita força para persistir, para caminhar, né? Para andar para frente, não ficar olhando para trás. E logo depois eu conheci também a Luana, né, a minha esposa, que ela também já tem um filho, o Davi. Aí é o outro que chegou também na minha vida. E logo quando nós ficamos juntos e tal, e eu vi assim uma questão dela ter um filho, eu falei, poxa, será que eu vou encarar? Né? Será que eu não vou decepcionar? Será que não vai dar certo? Mas eu falei, vamos lá, vamos caminhar. Nós estamos aí, né? Vamos fazer 3 anos, né? 3 anos, acho que é 3 anos. Acho. E enfim, gente, a questão da família, Deus, graças a Deus, Ele restaurou, Ele fez, Ele mostrou o que realmente Ele quer. Mas nós temos vários e vários outros sonhos. Sabe, as coisas elas não são fáceis, principalmente quando nós decidimos ser cristão. As pessoas elas zombam de todos nós, mas eu posso dizer uma coisa, que vale a pena servir a Deus, que vale a pena fazer as coisas de Deus, debaixo da vontade de Deus. Eu queria citar um exemplo da Bíblia, que foi José. Né? José, ele era o filho ali favorito, né, de Jacó. Ele teve 2 sonhos. 2 sonhos. Que o primeiro sonho foi o quê? José ele sonha que ele e seus irmãos estão amarrando feixes no campo. O seu feixe se levanta, enquanto os feixes dos seus irmãos se curvam diante dele. O segundo sonho foi que José tem um sonho que o sol e a lua e as 11 estrelas se curvam diante dele. Diante de todo esse sonho, com seus irmãos, a reação dos seus irmãos, os irmãos invejosos e com medo do futuro que o sonho parecia prever, ficam ainda mais zangados com José. E aí acontece tudo aquilo que a gente sabe da história de José, que eles vendem José e tal, e ele sofre. Mas José ele estava com Deus. Né? Foi assim, alguns momentos na minha vida, assim, eu gosto muito da história de José, assim, porque alguns momentos da minha vida, assim, poxa, as pessoas prejudicaram, as pessoas falaram muito mal dos meus pais após separação, as pessoas, até mesmo quando eles se juntaram, tanto com o meu padrasto ou meu pai com a minha madrasta, de falar, aí cara, não vai dar certo não, isso aí, né, mais uma vez, olha só. E eu persistindo, sabe, eu orando para que eles, né, pudessem dar certo com a vida deles, para que tudo fosse curado na vida deles. E eu gosto muito da história de José, porque lá em Gênesis 45, do 4 ao 8, diz assim, cheguem mais perto de mim, por favor. E eles chegaram e continuou, eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido
a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele, eu sou governador de todo o Egito. Né? Lá no final da história, lá, os irmãos chegam e aí ele se revela quem é ele. Né? Eu sou José, eu sou lá aquele irmão de vocês, que vocês jogaram, né? Humilharam, mas não foi vocês que me colocaram aqui, mas sim foi Deus. Né? Por isso que eu vejo assim, essa história sendo para mim também. Tudo que aconteceu lá em São Paulo, sabe, não foram as pessoas, foi Deus que nos trouxe nesse lugar. Sabe, há propósito para tudo. A história de José e seus sonhos é uma mensagem de esperança, de fé e de redenção. Ele demonstra que Deus pode usar sonhos para comunicar seus planos, que a fé e a perseverança podem levar à realização de objetivos e que o perdão e a reconciliação são importantes para a cura e a restauração. O perdão e a reconciliação são importantes. Eu, em alguns momentos da minha vida, tive que liberar perdão para o meu pai. Eu, em alguns momentos da minha vida, tive que liberar perdão para algumas pessoas que me feriram. Isso não sou só eu. Cada um de vocês, com certeza, com toda certeza, alguém te magoou, alguém te feriu, alguém disse coisas de vocês que talvez não existisse. Mas por isso eu digo nessa noite, se você está com Deus, se você caminhar com Deus, se você liberar perdão e se você se sentir perdoado, as coisas começam a andar na sua vida. Sabe, os seus sonhos, eles começam, sabe, a ressuscitar. Quantos de vocês esqueceram de alguns sonhos que se passaram pela vida de vocês? Por algo que aconteceu. Ah, isso aqui não deu certo, eu não vou mais sonhar com isso aí não. Acho que não vale a pena, acho que não vai dar certo. Sabe, sei lá, talvez no teu profissional, né? No meu caso ali, a família. Poxa, foi destruída uma família, por que eu vou tentar mais uma vez? Por que eu vou tentar com outra pessoa? Mas não, se nós estamos com Deus, se nós estamos debaixo do propósito, da graça de Deus, as coisas vão dar certo. Sabe, eu ouvi durante muito tempo da minha vida que, da minha mãe mesmo, há jeito para tudo, só não há jeito para a morte, mas há jeito para tudo. O Henrique fala muito isso também. Há jeito, cara, fica tranquilo, vai dar certo. Às vezes eu mando WhatsApp para o Henrique lá, cara, o movimento tá ruim, cara, não sei o que. Cara, tem propósito debaixo de tudo isso, daí ele já vem com uma palavra e tal. Fala, cara, que cara chato, meu, não é assim não. Sabe, gente, mas tem um propósito para tudo. Tem jeito para as outras coisas. Se tem um sonho seu lá atrás, que você enterrou, desenterre nesse momento. Sabe, vale a pena. Sabe, vale a pena você persistir. Vale a pena você perseverar. Esses sonhos que você colocou aí no papel. Você escreveu os sonhos de que Deus tem para você? Você colocou algum sonho de que um dia Deus te revelou, através de você dormindo e tal, ou uma pessoa chegou para você? Por isso, depois, se você não escreveu, depois você escreva. E vai orando por ele. Sabe, porque algo, e um dia vai acontecer sim. Sabe que ele tem o melhor sonho. Calma aí. Sabe que ele tem o melhor sonho para todos nós, a partir do momento que nós submetemos a ele. E as coisas avançam de uma forma surreal. E por que isso? Porque estamos fazendo a vontade dele e orando para que nossos sonhos estejam alinhados com os sonhos de Deus para nós.
Isso também nós temos que fazer. Com os nossos sonhos, com todos os nossos sonhos. Fala, Senhor, esse sonho aqui é só para mim? É só para me agradar? Ou para que vai ser? Tem um propósito nesse sonho? Os sonhos alinhados junto com Deus, diante de Deus, é muito melhor. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe, vale a pena. Vale a pena. Tem pessoas aí fora que falam, cara, por que você vai sonhar isso? Poxa, isso aí é tão grande para você. Poxa, isso aí, cara, nada a ver, meu. Acho que não combina com você. Cara, a gente não paga nada para sonhar. Então sonhe. Sonhe. Coloca no papel lá o seu projeto. Como que a gente pode conseguir conquistar esse sonho? Sabe, a maior parte da nossa vida, todas as coisas que a gente vai vendo, a gente vai vivendo no colégio, na escola, no trabalho, a gente vai passando por cada lugar e fala, poxa, eu queria ter isso aqui, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria conquistar isso. Então sonhe. Comece a colocar diante de Deus. Porque vocês vão ver, e eu ainda vou ver, projetos e sonhos sendo realizados. Amém? Amém, queridos? Eu queria que vocês se colocassem de pé. O Henrique ele vai tocar e ministrar uma canção. E você aí, que escreveu no teu papelzinho, pegue ele, segure ele na sua mão. Que você nesse momento, além de você escutar essa canção, que você possa estar orando por esses sonhos. Leia ele ali. Deus, realiza. Sabe, faça a tua vontade. Faça o teu querer. Realiza, Senhor, o propósito que o Senhor tem para mim. Pegue os seus sonhos, pegue o seu projeto. Deus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Pai, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, Senhor. Tudo que temos ainda para realizar, Senhor, aqui neste lugar, nessa terra, Senhor. Pai, realiza, Senhor, a Tua vontade, faça a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, hoje à noite, Senhor, de coração aberto para Ti, Pai. Pai, se em algum momento nós esquecemos de algo, nós esquecemos de uns sonhos, ou nós esquecemos de algum projeto, que o Senhor possa nos lembrar nessa noite. Durante a madrugada, durante a semana, porque nós queremos sonhar, Senhor, e nós queremos alcançar. Mas para isso, Senhor, nós queremos o Senhor ao nosso lado. Nós queremos o Senhor, Pai, caminhando conosco, porque nós não queremos alcançar isso sozinho, mas nós queremos o Senhor junto nesse projeto. Por isso, Senhor, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, os nossos sonhos. Nos leva, Senhor, nos leva a lugares, Senhor, onde jamais nós esperamos estar, Senhor. Nos leva, Senhor, a falar da Tua palavra, Senhor, para as outras pessoas, Deus. Nos dê, Senhor, uma oportunidade, Senhor, de falar de Ti para outras vidas, Pai. Que nós venhamos cumprir o Teu propósito, que é o ID, Senhor. Esse principal, Pai. Que todas as coisas, Senhor, tudo que nós fizermos, Senhor, tudo que onde nós colocarmos a nossa mão, Senhor, onde nós colocarmos os nossos pés, Senhor, Pai, esteja conosco, Senhor. Que as pessoas, Senhor, venham sentir diferença, Pai. Que a partir do momento que nós compartilharmos uma palavra, Senhor, para outra pessoa, essa pessoa venha se encher de alegria, Senhor. Pai, sonho, Senhor. Queremos sonhar, Senhor, e queremos sonhar alto, queremos sonhar grande, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor, para essa igreja, para Eucana, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, que nós venhamos alinhar os sonhos da Eucana junto com o Senhor, ó Pai. Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor, o crescimento conforme o Senhor quiser, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, estar aqui, sendo usado, Senhor, como vaso, Senhor,
Queremos ser cheios da Tua presença, Pai. Queremos ser cheios do Teu amor, Senhor. Continue orando ao Senhor, querido. Ouça essa canção e continue orando ao Senhor. Deus, Ele ainda tem grandes coisas para a sua vida. Deus, Ele tem algo para estar fazendo. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Faça a Tua vontade, ó Pai. Faça a Tua vontade em nosso meio, Deus. Faça a Tua vontade, Senhor. Ore, querido, ore. Enquanto o Henrique está aqui, está afinando o violão. Ore. Coloque os seus sonhos, coloque o seu projeto. Não deixa nada tirar a sua atenção. Foque no seu projeto, foque no seu sonho. Venha, Senhor, nessa noite, ó Pai. Que nada, Senhor, venha nos tirar, Senhor, da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.